Olá, amigo concurseiro, voltamos aí, agora para a parte, já começando, entramos na parte final de exercícios FUNCAB, né? E aí, você que está fazendo aí concurso específico, que a banca é a banca FUNCAB, então vamos trabalhar agora a questão número 11, questão da FUNCAB 2013, ANS, Atividade Técnica. Assinale a alternativa que corresponde a matérias de competência legislativa privativa da União. Opa, ele está pedindo, se você lembra, do rol do artigo 22 da Constituição. Então vamos lá, começando, né? Primeiro, a gente tem aqui a questão 11, letra A, que fala direito tributário, financeiro, urbanístico, penitenciário, econômico, né? A gente tem aqui, a gente sabe muito bem que direito tributário é concorrente, financeiro é concorrente, penitenciário, concorrente, econômico, concorrente e urbanístico, concorrente. Então, isso daqui está no rol lá do artigo 24. Então, não é privativa, é concorrente. Letra A, não marca. B, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Proteger o patrimônio, né? O patrimônio público, histórico, cultural, paisagístico, tudo isso a gente tem como competência legislativa o quê? Concorrente. Letra C, previdência social e proteção e defesa da saúde é competência o quê? Concorrente. Então, caramba, poxa, tá difícil, hein? Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, competência concorrente. Letra E, seguridade social. Falei já a diferença, né? Previdência social é concorrente. Seguridade social é competência o quê? Privativa. E propaganda comercial é o artigo 22 da Constituição. Resposta é letra E. Tranquilo? Beleza? Então temos aqui ter o cuidado também dessa parte da repartição de competências, que a banca, ela pergunta muito se você gravou essas competências na hora da prova. Questão número 12. Questão número 12, FUNCAB 2013, Polícia Civil do Espírito Santo, escrivão de polícia. O Estado brasileiro, 2 pontos. Caramba, eu odeio questão assim. Eu não gosto de questão assim. Por quê? Essa questão, quando fala assim, o Estado brasileiro, 2 pontos, meu amigo, pode perguntar qualquer coisa, né? Desde pasta de dente, escova de dente, pente de cabelo, cotonete ou a Constituição Federal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É uma questão muito abrangente. Tem que ler cada proposição e ver se essa proposição está de acordo com a Constituição Federal, ou com a jurisprudência, ou com alguma súmula, ou algum entendimento do STF, beleza? Então vamos lá. Letra A. Não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Perfeito. Não pode o Estado brasileiro, na verdade, nenhum ente pode estabelecer isso. Tá perfeito, né? O Estado brasileiro, então, não pode subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes de dependência, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse e o quê? Público. Perfeito? Então temos aqui, tá certo? Tá. Na verdade, isso é a própria letra do artigo 19, inciso 1 da Constituição, né? Que fala, na verdade, são vedados à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento. Não pode, realmente é vedado, né? O Estado brasileiro faça essa relação, né, com determinada aliança, com determinada igreja. Então a gente vê, na verdade, esse inciso primeiro trazendo o Estado brasileiro como um Estado laico, leigo, não confessional, né? Onde, na verdade, a gente tem aqui a igreja de um lado e o Estado do outro, e não temos que ter essa aliança, essa relação de aliança, salvo ressalvadas na forma da lei a colaboração de interesse, o quê? Público. Perfeito. Resposta é letra A.
Ficou na dúvida dela, né? Porque ela é muito grande, é muito extensa, é muito longa. Vamos para a letra B. B, tem como forma de governo a democracia. Opa, para. E vamos ter o cuidado. Forma de governo, a gente pode ter a república ou a monarquia. Vamos lá, rapidinho. Vou jogar aqui um quadro branco. Vamos lá, vamos pensar junto. A gente tem como possibilidade a forma de governo, não confundir com regime político, não confundir com forma de Estado, não confundir com sistema de governo. Não podemos ter essa confusão na hora da prova. A forma de governo, meu amigo, ou o Brasil adota uma república, ou o Brasil adota uma monarquia, né? Que a gente tem, na verdade, a república. O Brasil adotou a república em 15 de novembro de 1891, né? Por Deodoro da Fonseca. O Brasil ali começou a ser uma república e, posteriormente, todas as demais constituições colocaram o Brasil como república, tá? A Constituição de 88 deu a possibilidade do constituinte, né, do povo, decidir se permanecia em república ou se tornaria uma monarquia constitucional. Aí o pessoal lá votou e continua na república. Regime político. Ou o Brasil é autocrático, ou o Brasil é democrático. Tanto é que, por força do artigo 1º, parágrafo único, fala que todo poder emana do povo, né? Que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então a gente vê ali um poder democrático, o princípio da igualdade, a vontade popular, né? Sobressaindo em relação à vontade de uma só pessoa. Forma de Estado, ou o Brasil é um Estado unitário, ou o Brasil é uma federação. Perfeito? E o Brasil adotou a federação desde a Constituição de 1891 e foi até assim pelas demais. Sistema de governo, ou o Brasil é presidencialista, ou o Brasil é parlamentarista. O Brasil já adotou o parlamentarismo, né, durante mais ou menos uns 6 meses, em 1930, 60, agora não me lembro, 60, 61, e adotou o parlamentarismo durante certo período, tá? Então a gente tem a forma de governo, regime político, forma de Estado, sistema de governo. Não confundir essas bugalhas na hora da prova em falar que sistema de governo é república ou monarquia. Aí no calor da tua prova você acaba dançando, tá? Beleza? Então vamos continuar aí. Questão B, 12, letra B. Tem como forma de governo a democracia? Não. Democracia é regime político, vontade popular. Letra B está errado. Na verdade, a gente já marcou aqui, né, a letra A como a questão certa, mas aí a gente está vendo, analisando cada tópico, como a banca cobra. Na verdade, aqui não é exatamente fazer questão para ver quantos pontos você vai tirar, mas sim a capacidade de você entender como é que é feito pela banca exatamente quando ela cobra determinado tema. Isso é o mais importante, tá? Porque, na verdade, exercício, você vai fazer exercício de diversas bancas. Só que quando você aprofunda o teu conhecimento, você faz só exercício daquela banca. Claro, se aquela banca tiver exercícios para dar conta
né, dos seus estudos. Porra, tem que ter pelo menos 15 exercícios sobre determinado tema, para você entender mais ou menos o perfil da banca. Senão, você não entende propriamente o perfil dela. Então tem que ter pelo menos 10 a 15, a 20, a 30 exercícios para você fazer bastante e você analisar o perfil, como ela cobra determinado tema. Então a gente está fazendo exatamente isso. A gente está batendo esse tema, agora a organização do Estado, e a gente está trabalhando várias questões. Agora a gente está na questão 12. Então como ela cobra? Tem como forma de governo a democracia? Errado. É a república ou a monarquia. Democracia é regime político. B. Tem como regime político a federação. Opa, federação é forma de Estado. Regime político é democracia ou é autocracia. Beleza? D. É formado pela União, os Estados, Distrito Federal, os municípios e territórios. A gente tem que tomar cuidado com os territórios. Os territórios, eles têm uma característica muito específica. Primeiro, a gente não tem hoje territórios no nosso Brasil hoje. A gente não tem, no nosso Estado soberano, a gente não tem os territórios. Só que a gente tem que observar uma coisa. Territórios podem ser criados? Podem. Por meio de lei, o quê? Complementar. Tranquilo? Segundo, os territórios, quando forem criados, eles vão ser entes federativos? Não. Os territórios, eles pertencem a quem? À União. Eles não são entes. Por isso, os territórios não é a formação do nosso Estado brasileiro. Ele, na verdade, não entra, não se enquadra como um ente federativo para constituir o nosso Estado brasileiro. Perfeito? Então, a letra D está errado. Letra E, possui como forma de Estado a República. República não é forma de Estado, é forma de governo. Por isso, a letra E está o quê? Errada. Tranquilo? Maravilha? Fechamos a questão número 12. Vamos aí para 13. 13 para dançar, hein? Questão 13. Agora a gente tem que entrar, né, num tema muito importante. Muito importante. Que é a parte da organização dos poderes. E, claro, eu não falei da organização dos poderes e vou falar aqui. A gente tem que ter primeiro a base. Primeiro, organização dos poderes. Temos a previsão que remete a essa organização de poderes lá no artigo 2º, né, que trata que são poderes da União. Vamos lá. Aí temos poder legislativo, temos o poder executivo e temos o poder judiciário. Temos aqui, na verdade, essa tripartição dos poderes, né? Os três poderes que eles estão encarregados, segundo a Constituição Federal, de exercer tarefas típicas do nosso Estado soberano, seja em cada ente, a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Só que a gente tem que observar a primeira característica, que os municípios eles não são contemplados com o poder judiciário. Os municípios eles não têm a função, né, propriamente de exercer a jurisdição. Os municípios eles não têm essa autonomia do poder judiciário. Por isso que falam que doutrinariamente eles não têm essa autonomia plena, né, diferente da União e dos Estados que detêm esses três poderes. Perfeito? Temos o poder legislativo, executivo e o poder judiciário, que são segundo o artigo 2º da Constituição Federal, independentes e harmônicos entre si. Na verdade, eles são, de certa forma, com independência, mas harmonia. Significa que eles têm a sua autonomia interna. Cada um cuida do seu orçamento, cada um cuida da sua própria capacidade. Segundo, eles são harmônicos. A gente observa que em determinados momentos um poder vai o quê? Questionar o outro. Por exemplo, o poder legislativo cria uma lei, o poder executivo vai lá e veta, o poder legislativo derruba o veto e o poder executivo entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, onde joga o poder judiciário julgar aquele projeto de lei, né? Aquela lei propriamente, quando é criada. Então a gente vê os poderes, de certa forma, exercendo sua independência, porém de forma harmônica. Eles se tocam, né? Eles às vezes colidem para determinada função. Então a gente vai ver isso agora, exatamente a tarefa de examinar cada poder.
E a gente entra exatamente no poder legislativo, que é o primeiro poder da Constituição. Que aí a gente vê agora a organização dos poderes, que é um título específico, acho que é o título 4 da Constituição, que trata da organização dos poderes, e coloca lá, ó, questão da FUNCAB 2014, PRF, agente. A partir do texto da Constituição brasileira, assinale a alternativa que consagra o órgão que integra o poder legislativo. Na verdade, a gente tem poder legislativo na União, nos estados e no Distrito Federal e nos municípios. Ele está perguntando se você sabe qual o poder de qual ente federativo, né? Você conhece o nome dele. Então vamos lá. Primeiro, letra A, Senado Nacional. Integra o poder legislativo o Senado Nacional? Não. Porque a gente tem diferente, que integra, é o Senado Federal. O nome Senado Federal, esse sim, que integra o poder legislativo da União. Ele é uma das casas, né, do Congresso Nacional que exerce um poder legislativo da União. Perfeito? Então temos essa característica. A questão está o quê? Errado. B, Assembleia de Vereadores. Primeiro, diferente que diz a Constituição que temos a Câmara Municipal. Nos municípios temos Câmara Municipal, né? Que é o poder legislativo municipal. Não temos Câmara propriamente dito, Câmara dos Vereadores, porque a Câmara não é dos vereadores, é do município, perfeito? Então, Assembleia de Vereadores, muito menos. A questão está o quê? Errada. C, Conselho da República. Não é órgão do Poder Legislativo. É órgão do Poder Executivo. Perfeito? O Conselho da República, assim como o Conselho de Defesa, são órgãos de consulta do Poder Executivo. Estão previstos, respectivamente, no artigo 89 e o artigo 90 da Constituição Federal. D. Conselho de Defesa Nacional. Também poder executivo. Então, vamos lá. Câmara Legislativa. Ué, Câmara Legislativa? Eu nunca vi isso, Léo. Caramba, que poder é esse? É o poder legislativo? É. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado aqui que ele é do poder legislativo do Distrito Federal. O Distrito Federal tem como órgão do Poder Legislativo a Câmara Legislativa. É interessante que esse nome Câmara Legislativa é o seguinte, ó. Câmara por ser do município e Legislativa por ser do Estado. É a junção desses dois. E aí se tornou Câmara Legislativa, é lá do Distrito Federal. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Vamos prosseguir. Vamos lá. 14. Sobre o Poder Legislativo, assinale a alternativa correta. Temos que observar aqui que na questão 14 ele pediu a alternativa correta. Temos que tomar muito cuidado em determinados momentos que ele pode botar uma incorreta aqui e você acabar lendo o correto. Mas aqui, ó, você sempre grifa isso, tá? Na hora da prova, você sempre dá aquela grifada bonita e lê, né? Assim, alternativa correta. Eu estou falando sobre o Poder Legislativo. Vamos lá. Letra A. Na estrutura do Poder Legislativo brasileiro, deputados e senadores são eleitos pelo voto direto e por sistema proporcional. Tanto deputados, tanto senadores. Primeiro, vamos lá. Vou botar lá um quadrozinho branco.
e vamos analisar esse sistema proporcional. E diferente do sistema proporcional, temos o sistema majoritário. Vamos lá. Então, temos aqui o sistema majoritário e o sistema proporcional. Fica bem mais tranquilo. Vamos lá. Primeira coisa, o sistema majoritário, a gente tem que observar que é o quê? O sistema majoritário é como se fosse uma corrida. O que significa uma corrida? Os que chegar primeiro na frente, ganha, vence a corrida. Então, aqui a gente tem, na verdade, o quê? Conta-se os votos válidos. Na verdade, eu conto os votos válidos, excluídos os brancos e nulos. E o candidato que obtiver a maioria dos votos, na verdade, tiver em primeiro, ele entra. Então, o majoritário, ele pode ser dividido em apenas um turno ou em até 2 turnos. Um turno, 2 turnos. No primeiro turno, a gente tem o candidato que recebeu mais votos é o vencedor. O candidato temos duas possibilidades, né? Recebeu mais votos é o vencedor. E temos também a possibilidade que o candidato que receber mais, né, mais que a maioria, né, que a gente fala que é o mais que 50%, ele já é considerado eleito sem a possibilidade de um segundo turno. Na verdade, a gente tem que observar que no primeiro turno, a gente só tem exatamente, assim, para o que chegou o candidato mais votado, o vencedor. A gente tem para o senador. O senador, ele somente tem um turno. Ninguém vai para segundo turno para senador. O senador mais votado é eleito. Então, a gente tem a possibilidade, às vezes, de senadores, somente um senador ou 2 senadores, né? Segundo a Constituição, a gente tem essa divisão. São 3 senadores no total, mas às vezes a gente vota para um e no outro a gente vota para 2. Então, cuidado com isso. E para eleição para o executivo, a gente tem o presidente, o governador e o prefeito, que tiverem mais de 50%, eles já são eleitos o quê? No primeiro turno. Perfeito. Mas a gente tem a possibilidade de 2 turnos, né? Quando ele não atingir o quê? A maioria. Essa maioria é para os chefes do executivo, é para o executivo. O poder executivo, se o cara não alcançar a maioria, presidente, aí a gente tem que tomar um cuidado aqui, né? O governador e o prefeito, só que o prefeito com prefeituras, com mais de 200 mil eleitores, aí vai ter segundo turno. Se for prefeituras com menos de 200 mil eleitores, somente um turno. Tranquilo? Toma cuidado com isso. Esse é o sistema majoritário. Esse é o mais fácil. O sistema proporcional é dividido pelo famoso coeficiente eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, eu tenho que tomar cuidado com isso, na verdade, que é a divisão eleitoral que eles falam. A divisão eleitoral, coeficiente eleitoral. Vou botar aqui divisão eleitoral. É famoso coeficiente eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu falo o cálculo do coeficiente eleitoral, eu tenho o segundo conceito, que é a divisão da quantidade
de eleitores dividido pelo número de vagas. E aí eu vou ter o número de votos para cada vaga. Vamos fazer de uma forma bem chula aqui. Eu tenho 1.000 eleitores. 1.000 eleitores, olha que interessante. 1.000 eleitores dividido por 10 vagas, quanto um candidato precisa de votos para obtiver uma vaga? Ele precisa de 100 votos, perfeito? Então a gente tem esse cálculo. Continuando com isso, se o camarada, um partido político recebeu, um candidato recebeu 300 votos, logo ele já tem direito a quantas vagas? 3 vagas, olha que maravilha. Então, na verdade, se aquele camarada do partido político dele também só teve um voto, entrou. E o terceiro também um voto, entrou. Então, aqui no sistema proporcional, o voto, a gente vê, na verdade, uma fidelidade partidária maior. A gente vê ali o partido recebendo o voto e acabando por ter essa votação tão forte no partido, levando muitas vagas para onde? Lá para onde a pessoa está exercendo, né, o poder, que é regido pelo sistema proporcional. O sistema proporcional é para o legislativo, deputados federais, estaduais e vereadores. Tranquilo? Então temos deputados federais, estaduais e vereadores. Vamos lá para a questão. Questão. Na estrutura do Poder Legislativo brasileiro, deputados e senadores são eleitos pelo voto direto e pelo sistema proporcional. Sistema proporcional somente para quem? Para os deputados. Senadores é um sistema proporcional? Não, é sistema majoritário. B. Segundo a Constituição, aos membros do Poder Legislativo Municipal não são asseguradas as imunidades formais e nem materiais. A Constituição assegura para o Poder Legislativo Municipal, que é regido pelos vereadores, são asseguradas as imunidades o quê? Materiais, perfeito? As imunidades formais em relação à prisão, tudo isso, não é assegurada. Toma cuidado. Então, somente as imunidades materiais. Que são imunidades materiais? O vereador, ele está no exercício dele, do seu mandato, ele tem livre palavra, opinião e voto no exercício da vereança. Por isso a imunidade o quê? Material. Isso a Constituição o quê? Assegura. Então essa parte aqui está o quê? Errada. Aqui é errada. C. Segundo o STF, as comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a prisão preventiva. Vamos lá. Agora para as CPIs. Eu vou falar agora das CPIs, não vou falar, na verdade, no próximo bloco. Vamos lá. C. Segundo a STF, as comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a prisão preventiva. Não podem determinar nenhuma espécie de prisão, nem mesmo a prisão preventiva, salvo a flagrante, né? Então, resposta é letra C. D. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as imunidades parlamentares podem ser objeto de renúncia. Não, elas são irrenunciáveis. Tranquilo? Então, resposta é letra C. Vou tratar exatamente sobre uma parte muito específica na hora da prova sobre o Poder Legislativo, que são as comissões parlamentares de inquérito, vulgarmente chamada de CPI. Tranquilo? Bom, vou falar exatamente no próximo bloco. Um forte abraço e nos vemos aí. Fica aí.